Fala galera, hoje é dia de Injustiça Ano Zero. É uma história da DC, escrita por Tom Taylor e desenhada por Roger Antônio e Cian Tormey no ano de 2020. Muito antes de Superman e a sua tirania, antes de Batman e a sua insurgência, e antes mesmo da Liga da Justiça, existia a Sociedade da Justiça. E uma ameaça antiga volta a ameaçar esses heróis, algo que se torna inclusive o real início dos eventos de Injustiça. Eu já fiz vídeo sobre toda a história de Injustiça, tanto do 1 quanto do 2, seja dos jogos ou dos quadrinhos. E mesmo essa HQ tendo sido escrita depois, a sua história se passa um ano antes de tudo, até mesmo do ano 1 dos quadrinhos, ou seja, é um prelúdio, um ano zero. Por isso, não é necessário conhecer a história completa de Injustice antes de conhecer essa história aqui. Mas se você quiser, o link para ela tá aqui na descrição. Mas se você já conhece tudo isso ou já assistiu os vídeos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa um ano antes do início dos confrontos entre Batman e Superman, e de toda a guerra de proporções enormes que isso tomou. Na penitenciária Blackgate em Gotham, o detento André Chavard recebe um diagnóstico médico nada bom. Ele tem câncer e a sua expectativa de vida é só de 1 ou 2 meses no máximo. Mesmo assim, ele não consegue liberdade condicional. André queria conhecer o seu neto já adulto antes da sua morte. Então ele recorre a outra opção. Através de um outro detento, ele manda uma mensagem para alguém que possa tirá-lo dali, em troca de poder ilimitado. Enquanto isso, pelas ruas de Gotham, o Batman e a Batfamília confrontam alguns capangas do Máscara Negra, quando o Superman aparece para ajudar, para garantir que Bruce esteja livre e vá no seu compromisso, sem nenhuma desculpa. O compromisso é na Torre de Vigilância da Liga da Justiça, onde eles fazem uma homenagem aos heróis que vieram antes deles, a Sociedade da Justiça. Todos os integrantes da equipe estavam ali, e os novos heróis brindam ao legado dos antigos. O único que não brinda, porque não relaxa nunca, é o Batman. Então Ted Grant, o Pantera, vai até ele e diz que se ele não quer beber, talvez ele queira lutar. E Bruce aceita pelos velhos tempos. O Pantera foi uma das pessoas que ensinou artes marciais para Bruce, principalmente boxe. E então, mesmo muito mais velho, o Pantera é muito mais experiente e consegue dar um soco no rosto do Batman. O que até diverte os outros integrantes da liga, que assistem aquilo com muita atenção. De qualquer forma, tudo era muito amigável e agradável. Até o Batman estava gostando daquilo. E o Superman diz que Gotham pode ficar uma única noite sem o Cavaleiro das Trevas. Mas nesse momento, em Gotham, na penitenciária Blackgate, quem chega matando os guardas e respondendo o chamado de André Chavard era o palhaço do crime, o próprio Coringa. Ainda no satélite da Liga, Batman e Superman conversam sobre legado. Como o manto de alguns heróis é passado, como a Canário Negro, o Flash, o Lanterna Verde. Até o Batman tem a sua passagem de geração com toda a sua Batfamília. Mas o Superman não tem isso. Ele sente que não tem um legado. Mas o Batman diz que ele está completamente errado. Ele é quem mais inspira os outros. A existência dos heróis é todo o seu legado. De qualquer forma, ele não tem um herdeiro, e ele começa a pensar nisso. Em Gotham, o Coringa, junto da Arlequina, tirou André Chavard da prisão e agora o leva até a casa do seu neto para conhecê-lo, como ele queria. Mas quando Chavard toca a campainha e se apresenta, o seu neto não quer contato com o avô criminoso, ou ele teria o visitado na prisão de qualquer maneira. E outra, ele estava ali com o Coringa.
Então Shepard se despede e vai embora chateado. Enquanto isso, o Batman volta para a Terra e é chamado pelo comissário Gordon para investigar a invasão da penitenciária de Blackgate, porque o Coringa invadir e levar só alguém como André Shepard era muito estranho. Nas ruas de Gotham, o Coringa leva André Shepard no seu furgão e diz que agora era a hora do seu pagamento. Ele quer o poder que Shepard prometeu. Mas Shepard diz que não vai fazer isso. Então a Arlequina comenta que é um erro mentir ou irritar o Sr. C. Desse jeito, o Coringa dá meia volta e agora que sabe onde o neto de Shepard mora, ele volta pra lá, invade a casa e começa a cortar dedo por dedo dele. Até que André Shepard finalmente cumpre o que prometeu. E não querendo mais que o neto sofra, ele vai dar ao Coringa o que ele quer: o poder de um deus. Para explicar então o que é esse tal poder, André Shepard conta para o Coringa e para Arlequina uma história da Segunda Guerra Mundial. Acontece que Hitler se matou, mas não por vontade própria. Em 1942, o casal de exploradores Shiera e Carter Hall, a Mulher Gavião e o Gavião Negro, procuravam por tumbas e artefatos no Egito, procurando principalmente pelos vestígios de Khufu. Ali eles encontraram algo, mas não era bem o que eles queriam. Carter e Shiera encontraram a tumba de Apophis, a personificação egípcia do caos, o Senhor do Caos. Era um corpo em decomposição que ainda vestia um tipo de armadura, e no seu peito o amuleto de Apophis. O problema é que as vozes no amuleto chamam por Shiera e começam a controlar sua mente. Shiera veste aquilo e se torna por um momento a personificação do caos. Isso aconteceu no meio da Segunda Guerra Mundial, a 225 km a noroeste do Cairo, onde o Gavião Negro consegue interceptar a esposa e afastá-la daquela corrupção. Mas o amuleto ficou perdido ali por algum tempo. Até que em 1945, um nazista chamado Dirk Strasser o encontrou. O Coringa estava ansioso para ouvir a parte onde os nazistas são mortos. E André Shepard fica até surpreso achando que o psicopata gostasse deles. Mas nem o Coringa gosta desse tipo de escória. Na verdade, até o Coringa os odeia. Ele pode ser um maníaco homicida, mas nunca um fanático intolerante. De qualquer forma, André Shepard continua contando como em 1945 ele fez parte do Comando Juvenil durante a guerra. E descobriu que todo aquele conflito só se intensificou nesse nível porque eles tinham Strasser ao seu lado. Com o amuleto de Apophis em mãos, um amuleto que poderia possuir qualquer um, controlar, ver e agir através de qualquer um, isso só piorou os conflitos, até o surgimento dos heróis, até a Sociedade da Justiça aparecer e salvar a todos. Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde, Jay Garrick, o primeiro Flash, Dinah Drake, a primeira Canário Negro, Ezra Kramer como Senhora Destino, além da Mulher Maravilha, Doutor Meia-Noite, Admirável e Espectro. Eles eram a Sociedade da Justiça. O Pantera, Liberty Bell, Starman e Homem-Hora também ajudaram nos combates. O problema é que Johnny Trovoada foi controlado por Dirk Strasser. Consequentemente, o seu gênio, o Relâmpago, também. E a sociedade precisou pará-lo. Então no conflito, eles perderam o amigo. Johnny Trovoada foi assassinado. Mas o verdadeiro responsável por isso também foi pego. Dirk Strasser foi derrotado pela própria Mulher Gavião. Assim, o amuleto de Apophis ficou com a Sociedade da Justiça, onde o Espectro o usou para forçar Hitler a se matar, acabando assim com a Segunda Guerra Mundial. E depois disso, Alan Scott, o Lanterna Verde, foi responsável por esconder esse artefato onde ninguém mais pudesse encontrá-lo.
Mas Alan precisava contar para alguém, para caso tudo desse errado. E ele contou ao Doutor Meia-Noite que o escondeu num baú no fundo da Fossa das Marianas, o local mais profundo da Terra, no meio do oceano. Só que André Chavard, que se recuperava no hospital do Doutor Meia-Noite, ouviu a conversa naquele momento. Enquanto isso, em Metrópolis, Clark Kent não conseguia dormir, pensando ainda na questão do seu legado. E a sua esposa, Lois Lane, diz que adoraria ter um filho, mas era Clark quem tinha medo que talvez pela sua origem extraterrestre isso pudesse ser perigoso para ela. Mas eles conhecem um médico muito bom que pode responder essa questão, o Doutor Meia-Noite. Assim, à meia-noite, o casal vai até o consultório onde os exames serão feitos. Enquanto isso, o Coringa continuava a sua busca pelo poder de um deus e contratava o Arraia Negra para levá-lo num submarino até a Fossa das Marianas. Assim, chegando a 18 quilômetros abaixo da superfície, o Arraia Negra encontra um pequeno baú. Nesse exato momento, o anel de Alan Scott começa a disparar um antigo alarme, algo de extrema urgência. Então Alan precisa deixar o seu marido naquela noite e investigar o que aconteceu. Dentro do submarino, o Arraia Negra não se importa com aquele artefato, só se importa com seu pagamento, então o entrega para o Coringa. Só que André Chavard tenta impedir isso. Ele queria o amuleto para si, mas o Coringa o golpeia. Ele pega aquele amuleto e assim ele sente o poder. Ele sente a voz que vem do amuleto de Apophis. Praticamente o poder de um deus. O poder do Lorde do Caos. André Chavard pega uma arma no submarino e ameaça o Coringa. Mas ele já tinha controle do amuleto e possui a mente de Chavard, o impedindo de atirar e o enviando para fora do submarino numa profundidade onde a pressão é cerca de 7.500 kg por polegada quadrada. Assim, fazendo André Chavard morrer imediatamente. E enquanto o Coringa o observa, ele vê uma luz verde se aproximando. Era Alan Scott. E essa é a oportunidade perfeita para começar o seu jogo, possuindo a mente do Lanterna Verde. No outro dia, o Batman é chamado para a cena de um crime. Um corpo foi encontrado. E esse não era um qualquer, era Wesley Dodds, o primeiro Sandman da Sociedade da Justiça. Acontece que, 4 horas antes, o Coringa estava colocando seu plano em prática. E ele controlava à distância a mente e o corpo de Alan Scott. Com isso, ele consegue acessos que só ele teria. E então ele vai até o quartel da Sociedade da Justiça. Andando por ali, o Coringa vê tudo através dos olhos do Lanterna Verde. E vê um quadro da Sociedade com a Liga da Justiça. Inclusive uma foto onde o Pantera estava do lado do Batman e o Batman o olhava com admiração, o que incomoda o Coringa. Então, com o acesso que Alan Scott tem, ele entra nos sistemas do grupo, descobrindo o endereço dos integrantes da Sociedade da Justiça. Mas quem aparece ali nesse momento é Wesley Dodds, que acha estranho o Lanterna Verde no quartel naquele horário. Então o Coringa, falando através de Alan, diz que eles precisam conversar, mas não ali, não era seguro. E pelas ruas, o Lanterna Verde diz ao Sandman que tem um infiltrado na equipe. E criando uma lâmina com o poder do seu anel, ele a crava no peito de Wesley Dodds, dizendo que o infiltrado era ele próprio. E assim Wesley Dodds morre. Mas o Coringa não queria deixar o corpo do Sandman exposto assim, e o leva na intenção de escondê-lo. O problema é que o Coringa não sabe muito sobre o Lanterna Verde, e não sabe que o seu anel tem uma certa duração. E no meio desse voo, a carga do anel se esgota, fazendo Alan Scott despencar de uma altura imensa em pleno voo, com Wesley Dodds nos braços. Então, quando o Batman encontrou o corpo do antigo Sandman morto,
ele não encontrou só Wesley Dodds. Ele encontrou do seu lado também Alan Scott. Na manhã seguinte, Hal Jordan vai até o quartel da Sociedade da Justiça e inclusive encontra Jay Garrick chegando. Eles souberam o que houve, mas Alan Scott não tinha morrido. Ele estava gravemente ferido e o seu marido, Jim, ficava do seu lado o tempo todo, inclusive com o Superman o visitando e lamentando o ocorrido. Ali dentro, o Superman mostrava os seus sentimentos por tudo que aconteceu, mas do lado de fora, o Batman tinha as suas investigações e as evidências eram que Alan Scott matou Wesley Dodds. O que ele não sabia era o porquê. Enquanto isso, Will Everett, o Admirável, estava na sua casa quando recebe uma entrega. E quando ele abre a porta, o entregador saca uma arma. Aquele homem estava sendo possuído pelo Coringa, e ele estava ali depois de ver o endereço de todos os integrantes da Sociedade da Justiça. Mas o que o Coringa não sabia é que o Admirável tinha poderes de absorver a estrutura de algumas superfícies e tornar o seu corpo naquele material imediatamente. E ele segurava a maçaneta da sua porta nesse momento. Vendo que o seu plano deu errado, o Coringa ordena que o entregador se mate. O Coringa se irrita. Ele deveria ter possuído alguém melhor. Ele, na verdade, deveria fazer os heróis saberem o que estão fazendo contra sua vontade. E não simplesmente desligar a sua mente e assumir o seu corpo. Então, para testar isso, ele usa a Arlequina como cobaia. E possuindo a sua mente, ele obriga que, mesmo ciente de tudo, ela pule do alto de uma escadaria. O plano do Coringa deu certo, mas a Arlequina não aguentava mais esses abusos e decide abandonar o palhaço do crime, indo atrás de quem sempre a tratou bem e a apoiou de verdade. Assim, Harley vai até o asilo Arkham e, facilmente forçando segurança, ela chega até a cela de vidro da Era Venenosa. Harley inclusive levou um buquê de rosas e assim Era consegue manipular aquelas pequenas flores para criar raízes enormes que destroem o caminho até a saída da sua prisão. Harley então, sem um plano ou um esconderijo, leva a Era até o único lugar que ela sabe que é bem-vinda, até a casa da sua irmã, onde ela cuida da filha da Arlequina, a pequena Lucy. Inclusive, Harley pede para que Era prometa que vai cuidar de Lucy caso algo aconteça com ela. E cansada da forma como Harley é tratada, a própria Era Venenosa, sozinha, sai dali e vai ao encontro do Coringa. Invadindo com raízes imensas, Era ameaça o Coringa, que não tem nem tempo de pegar o seu amuleto. E ele é simplesmente espancado, ouvindo que ele não tem o controle de nada, muito menos da Arlequina. E caso ele faça algo parecido de novo, a conversa vai ser um pouco diferente. No outro dia, Era Venenosa volta para buscar a Arlequina, com um carro roubado. E juntas elas vão para Las Vegas. Mas Las Vegas é longe de Gotham, então elas preferem roubar um pequeno avião. Naquela noite, no meio dos cassinos, Harley agradece Era por tudo. Mas ela diz que em algum momento ela vai ter os seus momentos de insanidade, sendo um caminho destrutivo. E vai querer voltar pro Coringa, como sempre. Mas Era diz que não precisa ser assim. De qualquer forma, depois de uma noite de cassino, quando Harley volta pro quarto, ela encontra Era num vestido de noiva, com a irmã da Arlequina e a pequena Lucy ao lado de um cover de Elvis Presley. E assim, ela diz que vai estar ali para ela sempre, sendo sempre o seu plano de fuga. E então Era a pede em casamento. E claro que a Arlequina diz que sim. Enquanto isso, o Coringa segue com o seu amuleto e inclusive ordena que Gary, um dos seus capangas, se vista de Arlequina para acompanhá-lo. Na frente do quartel da Sociedade da Justiça, os dois Flashes
Jay Garrick e Barry Allen conversam sobre o ataque ao Admirável, e como não saber quem era o inimigo era ainda mais preocupante. Jay Garrick então volta para casa, para sua esposa Joanne, e eles têm um plano de contingência pronto. Joanne já fez as malas dos dois, para deixar a sua casa e se esconderem em algum lugar até que tudo isso termine, como já aconteceu antes. Tudo ia ficar bem. Mais perto dali, um incêndio num pequeno prédio começa, e Jay Garrick não pode evitar de ir ajudar. Ele busca por sobreviventes e tira alguns civis dali, até que escuta um grito. Mas quando ele entra, vê que o grito era uma armadilha. O Coringa estava ali e agora controlando a mente e o corpo de Jay Garrick. Com uma parte do herói sabendo o que estava acontecendo, o que era ainda mais desesperador. E o Coringa tinha planos para se divertir com ele. Enquanto isso, no ginásio de boxe de Ted Grant, o Pantera, em Nova Jersey, tudo parecia bem, até a chegada de Jay Garrick, possuído pelo Coringa. Ele tá ali com inveja do Pantera, questionando o que tem de tão especial nele pro morcego o olhar com tanta admiração. Um dos alunos do Pantera tenta ajudar, mas o Coringa usa a velocidade de Jay Garrick e, sem saber como controlar esse poder, ele simplesmente passa por cima e destrói aquele garoto. Nesse momento, Lois Lane recebia as notícias do seu exame do Doutor Meia-Noite, mas o Superman não podia acompanhá-la, porque ele tinha assuntos de extrema urgência. Ele e o Flash iam o mais rápido possível atrás de Jay Garrick. No ginásio de boxe, o Pantera golpeia Jay Garrick, mas entendendo que aquele não é o seu velho amigo, ele acaba machucando só o Flash original e não quem estava possuindo ele na verdade. E mesmo sendo extremamente habilidoso nas artes marciais, o Pantera não podia combater a super velocidade, e ele é brutalmente espancado. Só que antes do pior, Barry Allen aparece para segurar o seu mentor. Barry não entende que Jay está possuído, e com essa confusão, o herói possuído aproveita para esfaquear a perna do Flash, e assim ele corre dali. Entendendo então o que estava acontecendo, e se certificando que o Pantera estava vivo, Barry corre e dá as indicações para o Superman. Jay Garrick, um dos homens mais rápidos do mundo, o primeiro Flash, estava possuído pelo maligno e insano palhaço do crime, e por onde passava ele matava pessoas inocentes. Correndo do Flash e do Superman, deixando um rastro de sangue, o Coringa percebe que não tem mais o que fazer, e diz que então vai parar. E assim ele se atira contra uma parede com toda a sua velocidade, praticamente destruindo aquela parede com a força do impacto, e com isso matando Jay Garrick. Barry vai dar a notícia para Joanne. A esposa de Jay Garrick tinha feito a mala para os dois. Ela o esperava pronta, mas agora não tinha mais o que esperar. Desse jeito, o Flash corre até a Batcaverna, onde o Batman sabe por que ele estava ali. E já estava no rastro do assassino de Jay Garrick e dos outros membros da Sociedade da Justiça. O Batman ligou os pontos. Há 3 dias, o Coringa invadiu Blackgate e tirou André Chavard dali. Então, fazendo alguns interrogatórios a capangas do Coringa, isso o levou ao Arraia Negra, que, forçado pelo laço da verdade da Mulher Maravilha, contou que levou o palhaço para o fundo do oceano, onde ele encontrou um pequeno baú, mas ele não sabia o que era aquele amuleto. Só que isso é o suficiente para o Batman entender que é desse jeito que o Coringa controlou Alan Scott, o entregador que atacou o Admirável, e Jay Garrick. Então, no quartel da Sociedade da Justiça, o Batman conta sobre a sua investigação aos outros membros do grupo. E assim, eles lhe contam o que é o tal amuleto, o amuleto do caos.
O Coringa tá fazendo isso, atacando a Sociedade da Justiça para atacar também a Liga da Justiça. O que ele queria era acabar com os heróis que os inspiraram. E como o Coringa tem o endereço de todos eles agora, eles têm um novo plano. Todos devem ser levados até a Torre de Vigilância, o satélite da Liga da Justiça. Assim, todos os membros da Liga e da Sociedade são convocados, inclusive os que estavam retirados, como Dinah Drake, a Canário Negro original. Desse jeito, a sua filha, a Canário Negro atual, e o Arqueiro Verde vão buscá-la, porque todos estão se reunindo. Então ela leva até o seu gato de estimação, o Sr. Mittens. Só que quando ela vai atrás do seu animalzinho, quem estava com ele era o Coringa, porque ele já estava ali controlando a mente de Dinah Drake. Mas assim que todos chegam no satélite, Inzra Kramer, a atual Senhora Destino, sente que Dinah Drake não estava sozinha. Tinha mais alguém ali dentro da sua mente. Desse jeito, o Coringa decide agir rápido e simplesmente usa os poderes de grito supersônico da Canário Negro original e quebra o vidro do satélite, enviando uma grande parte dos heróis para o vazio do espaço. Nesse momento, o Superman ainda estava em Metrópolis, porque ele tinha ido ao encontro com a sua esposa Lois Lane para ouvir a notícia. Os exames do Dr. Meia-Noite mostraram que Lois pode engravidar e pode ter um filho com o Superman, sem risco nenhum. O problema é que a conversa é interrompida quando ele ouve o sinal da Liga da Justiça. A Senhora Destino manteve grande parte dos heróis a salvo com a sua magia, mas os que foram jogados para fora no espaço estavam em perigo. É nesse momento que o Superman surge para o resgate. Mulher Gavião queria matar Dinah Drake pelo que ela fez, mas a culpa não foi dela. Foi do Coringa, que com o impacto deixou a mente da heroína. O satélite foi destruído, mas todos ficaram a salvo, até mesmo o Sr. Mittens. Só que agora o lugar não era mais seguro, então todos são transferidos para a Sala da Justiça na Terra. Mas eles não podem simplesmente sentar e esperar um novo ataque. Por isso os heróis partem numa caçada ao Coringa. O Coringa estava frustrado ao perceber que o seu disfarce foi descoberto. Agora os heróis sabem que é ele quem está por trás de tudo isso. Irritado, ele faz até o Gary, ainda com as roupas da Arlequina, simplesmente pular do carro em movimento no meio de uma rodovia. Assim, depois disso, o palhaço do crime vai até o Egito, seguindo uma voz vinda do amuleto, onde ali, depois de obrigar um homem a escavar até a morte, ele encontra o que procurava: o elmo de Apophis, o Lorde do Caos. Inclusive, o Coringa o personaliza, desenhando seu sorriso nele, e assim ele o veste. Agora completo, com o amuleto e o elmo, o Coringa se torna o próprio Lorde do Caos. Com muito mais poder, algo equivalente ao poder do Senhor Destino com os Lordes da Ordem, o Coringa chega imediatamente, levando todo o seu caos até a Sala da Justiça, onde a Senhora Destino o sente. E com um simples gesto, o Coringa começa a causar uma destruição total. A busca pelo Coringa não foi nem necessária, porque ele próprio estava ali, e agora imparável. Até pelos noticiários esse ataque é transmitido, e quem vê isso é Alan Scott, que já estava um pouco mais recuperado, mas ainda no hospital. E mesmo assim, ele é um herói, e não pode só ficar assistindo. Ele precisava ajudar. Então Alan se despede do seu marido e vai até lá. Na Sala da Justiça destruída, o Superman aparece para ajudar a tirar os feridos. E enquanto ele procura pelos que ainda estão debaixo dos escombros, como a Canário e o Arqueiro Verde, os outros heróis, a Sociedade da Justiça, se reúne para confrontar o Coringa. Só que quando o Starman ataca,
O Coringa usa os seus poderes e o herói simplesmente desaparece. E ele faz isso com todos eles. Todos os integrantes da Sociedade da Justiça desaparecem, sendo enviados para algum tipo de dimensão desconhecida. E sem entender direito aquele poder, nem o Coringa sabe para onde eles foram. Aquilo foi só o caos. A Mulher Maravilha, furiosa, ataca o vilão. Mas nem o seu poder era páreo para o Lorde do Caos. Arqueiro Verde e Canário Negro foram resgatados e também atacam o Coringa, mas como uma distração, enquanto o Batman os ajuda. Mas quem o confronta de verdade é o Superman, que tenta tirar o elmo do Coringa à força. Mas o Superman, com medo de arrancar a cabeça dele inteira, se contém. E esse erro dá chance para o Coringa revidar. E agora, usando todo o seu poder, usando o amuleto de Apófis, o Coringa diz que guardou o melhor pro final. Porque agora ele possui a mente e o corpo do Superman. O maior psicopata do mundo, possuindo o maior herói do mundo. E ele quer ver o Homem de Aço destroçando seus companheiros. Nesse momento, Alan Scott aparece e tenta conter o Superman. O Lanterna Verde original diz que sabe como é aquilo, como é ser possuído por aquele poder, como é ser corrompido. Mas o Superman pode e deve lutar contra isso. Inclusive o Batman diz que se tem alguém que pode revidar, é ele, o Superman. Porque o Homem de Aço é o melhor de todos eles. E assim, o Superman resiste. Ele se nega a ser controlado pelo Coringa. Ele se nega a ser corrompido. O Homem de Aço usa o seu poder e pega o amuleto de Apófis no peito do Coringa. Enquanto o Batman diz que isso só era possível porque ele é o Superman. O Superman era incorruptível, o maior herói do mundo. Desse jeito, com o amuleto destruído, o Coringa perde o seu poder e perde o elmo também. Assim, ele é finalmente derrotado. Inclusive, a Mulher Maravilha, irritada, queria matar o palhaço. Mas o Batman diz que eles não podem fazer isso. Eles não são assassinos. E o Superman concorda, dizendo que eles precisam ser melhor que os vilões. O problema é que quem vê isso pelos noticiários é a Arlequina. E como ela mesma disse, o seu psicológico abalado a faz ver o seu Sr. C machucado e a faz correr imediatamente para ajudá-lo. E a Era Venenosa diz que não vai forçá-la a ficar. E algum dia ela vai se dar conta finalmente e vai ficar por vontade própria. Assim, no próximo dia, a Arlequina vai atrás do Coringa no hospital de Gotham, onde o palhaço do crime, como sempre, promete que nunca mais vai tratá-la daquele jeito. E ela acredita. Mas o que importava para ele é que ele tinha um novo plano. O Batman acredita que o Superman é incorruptível. Mas o Coringa esteve na mente do Homem de Aço e viu algo ou alguém que poderia mudar tudo isso. Ele viu Lois Lane. 2 dias depois, na Fortaleza da Solidão, o Superman chega com Alan Scott ao encontro do seu marido Jim e eles estavam prontos. Com a ajuda do Espectro, o Doutor Meia-Noite, o Pantera, Arqueiro Verde, Canário Negro, Alan Scott e Jim vão viajar entre dimensões, porque eles precisam encontrar e resgatar os seus amigos. Eles precisam encontrar a Sociedade da Justiça. Por isso, eles nunca estiveram nos eventos de injustiça. E antes de ir, Alan Scott diz para Batman e Superman que agora o mundo estava nas suas mãos. E é desse jeito que termina a história. Injustiça Ano Zero é um prelúdio do prelúdio. E sinceramente é um dos melhores quadrinhos de toda a série de Injustice. A arte é ótima, tanto em desenho quanto em cores. A narrativa é muito boa e o roteiro é realmente bem feito.
A história é envolvente e violenta, e por se tratar de um universo alternativo do original, mortes são comuns, então a ameaça é muito maior. Mesmo a gente sabendo que alguns personagens vão aparecer na série depois, já que esse é um prelúdio, o roteiro conseguiu mesmo assim criar um senso de perigo muito presente. A história termina explicando a motivação do Coringa para ir atrás do Superman em Injustiça Ano 1. E explica por que a Sociedade da Justiça não estava presente nesses eventos posteriores. E mesmo que o Espectro, o Arqueiro Verde e a Canário Negro voltem a aparecer depois, isso não necessariamente é um erro, já que isso pode ainda ser apresentado no futuro. Ou simplesmente pode ser explicado como eles voltaram por causa da grande ameaça. De qualquer forma, o quadrinho é envolvente e até dramático, vendo heróis ainda juntos e ainda sendo amigos, sabendo que viria a acontecer um ano depois. Tudo isso é apresentado numa leitura extremamente prazerosa e emocionante, principalmente para quem já conhece toda a história de Injustiça e principalmente para quem sabe a importância que a Sociedade da Justiça tem para toda a DC. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu! E até mais.